Então, começou gravando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a nossa aula de economia do curso de secretariado, primeiro período. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá? Eu sei que esse período de pandemia aí atrapalhou nossos planos, mas temos que continuar, né, os nossos estudos e assim nós vamos fazer. Pessoal, como é que ocorrerão os procedimentos? Hoje é a nossa última aula antes das férias, ok? Então, nós vamos trabalhar esse material que eu preparei. Após essa preparação, após essa apresentação, no dia de hoje ou amanhã, eu vou colocar alguns exercícios para vocês, que vão valer nota, parte da nota. E no retorno, em agosto, nós vamos fazer uma avaliação. Ainda não está certo como serão os procedimentos, mas vai haver uma avaliação para nós podermos fechar o semestre e validar o semestre. Então, talvez, no retorno em agosto, antes da avaliação, nós façamos uma aula de revisão dos conteúdos, para tirar dúvidas, etc, etc. Tá? Inclusive, essa aula de hoje pode ser um tira-dúvidas. Né? Nós podemos deixar para o final algumas dúvidas que vocês tenham e queiram tirar. Né? Pode ser feito aqui hoje ou, como normalmente a gente faz, por WhatsApp. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Legal. Éder, eu vou pedir um favor para você, se você puder desabilitar o teu microfone. Muito obrigado. Então vamos lá, eu vou começar a apresentação. Na aula anterior, pessoal, nós tínhamos nós tínhamos trabalhado as questões de mercado, demanda e oferta, nós tínhamos trabalhado preço de equilíbrio, né? E hoje nós temos que trabalhar os diferentes tipos de mercado, porque os mercados não são todos iguais. Eles se diferenciam em virtude da forma como eles se apresentam. Professor, eu cheguei também. Oi, seja bem-vinda. É Michele. Michele, eu vou te pedir um favor. Se tu puder desabilitar teu microfone. Isso, legal. Bom, então, como nós estamos falando, né, nós precisamos trabalhar essa questão das estruturas de mercado. Certo? Bom, peraí que eu me perdi aqui, eu vou começar a apresentar de novo. Tá? E temos que partir da ideia que tudo é um mesmo mercado, né? Mercado, aquela instituição que nós vimos, que aproxima quem quer comprar e quem quer vender, né? E que é regido por duas leis básicas: a lei da demanda e a lei da oferta, né? Bom, o que é essa lei da demanda e essa lei da oferta? A lei da demanda diz: as pessoas vão comprar os bens em função de um conjunto de variáveis, mas que o principal é o preço, né? O principal seria o preço, tá? E que se esse preço aumentar, deixa eu tentar trocar aqui que eu estou perdido. Se esse preço subir, né, o consumo, a demanda declina, certo? Bom, então a intenção de consumo de demanda, ela é sempre inversa ao preço.
como nós tínhamos visto. Se o preço sobe, as pessoas consomem menos. Se o preço cai, as pessoas consomem mais daquele bem, de um bem ou de um conjunto de bens que eu estou analisando. Não é para todos os bens. E por que não é para todos os bens? Porque muitas vezes o que acontece? O preço de um bem pode cair, mas as pessoas podem deixar de consumir aquele bem e passar a consumir um bem que para elas vai ser melhor, que nós poderíamos dizer um bem de mais qualidade, né? Então nós poderíamos pensar em situações em que cai o preço de uma determinada carne de menor qualidade e as pessoas deixam de consumir aquela carne para consumir uma carne de melhor qualidade, certo? Isso nós chamamos de efeito substituição, ou o inverso. O preço sobe de um bem e nós abandonamos o consumo daquele bem, né, para consumir um outro bem mais barato, que vá suprir aquela necessidade. Não da mesma forma, mas muito parecido. Entende? Bom, isso chama-se efeito substituição. É quando as pessoas trocam os consumos, os bens em consumo, em função da variação de preços. Ok? Efeito substituição da demanda. Bom, isso ocorre muito, tá? Mas o que acontece? Nem sempre ocorre esse efeito de substituição. Nem sempre. Às vezes as pessoas deixam de consumir ou passam a consumir mais em função dessa variação de preço. Bom, isso é demanda. Mas não é só preço que define a demanda. Existem um outro conjunto de variáveis, que é o gosto das pessoas, a vontade de consumir, a necessidade, o preço de bens substitutos, né? Certo? O preço dos bens complementares. O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes nós mudamos as nossas preferências e mudamos o conjunto de bens que a gente consome, né? Poderia ter que tomar como exemplo, né, uma pessoa que de repente se resolve virar vegana. Bom, se ela vira vegana, ou seja, vegetariano, que é muito parecido, né? Ela deixa de consumir um conjunto grande de bens. Então, mudou o comportamento dela. Isso vai mudar a demanda dela, né? Uma brincadeira aqui, a demanda de um solteiro, de uma solteira, para alguém que casa ou arranja um cônjuge, um companheiro, ou mesmo um namorado. O conjunto de demanda de bens a serem demandados muda. Então, nesse processo, quando muda gosto, necessidade, mudam as demandas. Às vezes mudam para mais, às vezes mudam para menos, certo? Gastos com habitação. Uma pessoa que é solteira tem um nível de gasto com habitação. Ela passa a formar uma família, né? Acredita-se que o volume de gasto com habitação vai aumentar. A família aumenta, a necessidade por habitação aumenta, ela vai ter que gastar mais. Ou coisas desse tipo, né? Certo? Quando eu falo, bom, aí está definido. Quando eu falo bens, que o preço dos bens complementares interfere, eu estou pensando que todo bem tem um outro produto substituto, né? E quando o preço do produto substituto muda, pode ser que isso interfira na nossa intenção de consumo. Coisas simples do tipo,
Claro que isso vai depender do gosto da pessoa, não vai servir para todo mundo, correto? Mas o preço da laranja sobe muito em relação ao preço o preço do suco de laranja aumenta muito em relação ao preço do suco de abacaxi. É óbvio que as pessoas vão começar a tomar mais suco de abacaxi e consumir menos suco de laranja, ou vice-versa, como queiram, né? Posso pensar em algo substituto, poderia ser feijão, né? O preço do feijão sobe muito, mas o da lentilha não sobe, perfeito? Ah, então o que a gente faz? Substitui feijão. Trocamos a carne de gato pela carne de frango, ou trocamos a carne de gado e de frango pela carne suína, e assim nós vamos fazendo essas trocas. Mas tudo depende do preço dos bens substitutos, né? São alguns exemplos, entre tantos outros, que definem a nossa demanda, correto? O perfil da nossa demanda. Mas também no mercado não é só demanda, como eu tinha dito, né? Tem a questão da oferta. Existe a lei da oferta, que controla o mercado, que vai definir, vai dizer quanto de produto vai ter nesse mercado. Porque quanto maior for o preço desse produto, mais o produtor vai querer ofertar. Porque mais lucro ele vai ter. E quanto menor será o valor desse produto, quanto menor será o valor desse produto, menos ele vai ofertar. E ele vai querer ofertar menos porque ele tem um lucro menor com um produto de preço menor. Então ele vai procurar outros produtos que ele possa substituir na sua oferta e possa ganhar tanto quanto ele estava ganhando. A lógica é mais ou menos essa desse tal mercado, né? Esse mercado que nós já falamos anteriormente. Bom, joia, tranquilo, tá? Bom, mas eu disse para vocês que os mercados não são sempre os mesmos. Não. Os mercados mudam. Mudam porque o tipo de mercado, ou seja, a sua estrutura, se altera. E quando ela se altera, ela apresenta um mercado diferente. Pessoal, eu mudei o slide. Se vocês não estão enxergando esse slide, vocês me avisem, tá? Principalmente avisem por voz. E quando eu apresento aqui, eu entro num outro arquivo e eu não acompanho muito o chat, ok? Então, se vocês não estiverem enxergando esse slide que eu estou passando, que diz: a concorrência é uma forma de organizar os mercados, que permite determinar os preços e quantidades de equilíbrio. Tá? Se vocês não estiverem enxergando, por favor, me avise. Ok? Se ficarem calados, eu estou pressupondo que vocês estão enxergando. Certo? Professor, eu abri aqui. Oi, está enxergando? Eu abri aqui no computador, aí eu tô acompanhando pelo slide que você mandou. Tá legal, então. No segundo slide, então, ele está dizendo isso, né? Que um dos fatores que organiza o mercado é a concorrência. E o que é concorrência? Concorrência, vamos entender aqui, como uma competição entre empresas, competição entre pessoas. Tá? E por que deixa esse mercado em equilíbrio? Porque vamos pensar, quanto mais oferta tem de um produto, mais barato fica esse produto. Quanto mais oferta tem de um produto, né, para um produto se sobressair em relação ao outro, quanto maior for a sua competição, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente, alguma melhoria, alguma modificação para tentar agradar o consumidor. Então, esse processo de concorrência para a ciência econômica
é um instrumento que leva à melhoria do mercado, à melhoria dos produtos. E essa melhoria se entende aqui como sendo esse equilíbrio. Esse equilíbrio que muitas vezes permite reduzir preços, permite ampliar as quantidades desse produto no mercado e permite também melhorar a qualidade do produto. Então, a concorrência é fundamental. Como exemplo simples, podemos lembrar, né, da Feira de Maio, que nós não temos esse ano, né, ou não tivemos esse ano. Né? Por que a Feira de Maio é bom? Porque ali é concorrência, você vai numa banca, tem um preço no produto. Se você caminhar mais de 100, 200 metros, existe uma outra banca apresentando um produto muito semelhante a um outro preço. E aí você começa a barganha, começa a negociar com o cara. Não, eu não vou te pagar esse valor porque o outro está fazendo mais barato. E aí começa a negociação, né? Certo? Então, é nesse contexto que a concorrência faz bem. Tá? Bom, considerando e entendendo isso, nós temos que saber que os mercados não são iguais, não têm estruturas iguais, em função de 3 características básicas. Por favor, 3 características básicas. Primeiro, o número de empresas que estão trabalhando nesse mercado, o tipo de produto que vendem, né? O tipo de produto que vendem e a facilidade ou não de entrar novas empresas no mercado. Quanto maior o número de empresas, mais competição. Quanto mais parecido os produtos, mais competição. Quanto maior o número de empresas nesse mercado, mais competição. Quanto mais próximos, mais parecidos esses produtos, mais competição. Quanto mais diferenciado eles são, menos competição. Bom, se existe uma facilidade das empresas entrarem nesse mercado, vai ter mais competição. Se existe uma dificuldade de novas empresas entrarem nesse mercado, vai ter menos competição. Okay? E a partir desses 3 elementos base é que nós vamos falar os tipos de mercado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Legal. Então, vamos adiante. O primeiro tipo de estrutura de mercado, nós chamamos de concorrência perfeita. É aquela onde existe o maior grau de concorrência possível. A concorrência é muito, muito, muito grande. E por que essa concorrência é muito grande? Primeiro, porque os produtos todos são muito parecidos e eles competem entre si. Os produtos são muito parecidos e competem entre si. Tá? Então, não existe diferenciação. Vamos pensar em mercado de roupa, né? Tirando a questão da marca das roupas, certo? Não diferenciar a roupa por marca. Camiseta é camiseta, calça jeans é calça jeans, e elas vão concorrer entre si, né? Certo? Não existe essa diferenciação que permita não haver concorrência. Todos concorrem com todos. Ok? Certo? Vamos pensar em gasolina. Gasolina é tudo igual. Então, eles são muito parecidos e eles vão concorrer entre si. Gás de cozinha. Tem diferença no produto gás de cozinha? Não tem. É o mesmo produto.
Então não tem por que nós estarmos querendo pagar mais. Nós vamos estar sempre procurando pagar menos. Essa é uma premissa da concorrência perfeita. A outra premissa é que o número de empresas e de quem consome no mercado é muito grande, permitindo com que haja competição entre as empresas que ofertam e entre as pessoas que consomem. Ok? De novo, nesse mercado não existe barreira à entrada de novos competidores, de novos concorrentes. Quem quiser entra no mercado, entra e sai a qualquer hora. Óbvio que quanto mais empresas entram, mais competição. E aí possivelmente menor o preço, né? Menor o custo de produção, melhor a qualidade do produto, etc, etc. A outra premissa é que esse mercado, para ser concorrência perfeita, ele tem que ter transparência. As pessoas têm que conhecer todas as informações possíveis sobre produtos e sobre as empresas. Então, teoricamente, nesse mercado não haveria empresa aplicando golpe nas pessoas, né? Não haveria empresas que, como a gente diz, vendem gato por lebre. Não. Todas as informações seriam conhecidas por todos os participantes. Se essas 4 premissas são válidas, se tem um mercado com um nível de concorrência muito elevado, né? São muito elevados, onde as empresas que integram esse mercado, como está dizendo aqui o slide, ó, entendam como firma as empresas, elas na verdade, elas não conseguem colocar preço nos produtos. Elas vão ser, como chama-se na ciência econômica, tomadora de preço. Elas vão ter que seguir o preço que o mercado coloca, né? Elas vão ter que seguir ter o mesmo preço, um preço muito parecido com o das suas concorrentes. Porque tem muita gente trabalhando. Se ela não vender, o outro vende. Se ela deixar o preço do seu produto mais caro, né, as pessoas vão comprar de quem está vendendo o mesmo produto mais barato. Então, quem define o preço nesse mercado, nessa estrutura, quem define o preço nessa estrutura é o mercado. Por isso, tanto as pessoas quanto as empresas não conseguem informar preço. Elas seguem o preço que o mercado define. Ok? Bom, não é um mercado, essa concorrência perfeita. Olha, a experiência que a gente tem de mercado diz que é difícil encontrar um mercado com concorrência perfeita. É muito difícil, porque ou existe diferenciação em algum tipo de produto ou de serviço, né? Muitas vezes existem grandes ou pequenas barreiras à entrada de novos competidores e que, principalmente, as informações do mercado não são tão transparentes e perfeitas assim. Então, esse mercado é muito difícil de acontecer. Bom, mas se ele é muito difícil de acontecer, por que ele aparece nos estudos? Porque é a partir dessa lógica, dessa concorrência perfeita, é que se define a teoria da demanda e da oferta. É a partir da consideração dessas premissas, né, e que valida a teoria da demanda e da oferta. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Tá legal. Bom, na sequência, a outra estrutura de mercado que nós vamos ter são os monopólios. Uma estrutura de mercado onde tem apenas uma empresa ofertando. E por isso que eu estou sublinhando esse mono,
Porque esse mono representa uma empresa que oferta. Essa empresa domina o mercado, essa empresa não tem concorrente, tá? E não há concorrência, tá? Vamos lá, olha o que o texto está dizendo. Não há concorrência. Não há concorrência, não há nenhum produto que compete com o produto dessa empresa. Ela é única e ela domina o mercado. Ela domina o mercado, tá? Bom, por que ela domina o mercado? É porque talvez o produto que ela venda não tem concorrente. O produto que ela faz, o produto que ela faz, nenhum outro faz, né? E que principalmente o consumidor depende muito daquele produto, tá? Esse é um slide aqui que eu trago 5 organizações que são monopolistas, tá? 3 vocês conhecem e 2 não conhecem, mas nós podemos trazer para a realidade de vocês. Por que os Correios são um monopólio? É um monopólio? Porque somente os Correios podem entregar cartas. Somente os Correios podem entregar cartas no Brasil. Então ele tem monopólio. Somente a Petrobras pode extrair petróleo, seja do mar, seja do continente, das terras. Nenhuma outra empresa pode. Mas, Ortiz, e se ali na propriedade do seu João, em Diorama, ele for fazer um poço artesiano e de repente ele acha, ele perfura, em vez de sair água, sai petróleo. Pois é, esse senhor não vai poder vender petróleo. Ele vai ter que, na verdade, vai vir a Petrobras, vai fazer um acordo financeiro com ele naquelas terras, certo? E ela vai explorar o petróleo ali, pagando alguma coisa para ele. Mas ele não pode explorar, porque quem tem o direito único de vender petróleo no Brasil é a Petrobras. Da mesma forma, o judiciário. Ninguém pode atuar como juiz. Ninguém pode tomar decisões que falem sobre os direitos das pessoas, direitos e deveres, a não ser o Poder Judiciário. Então, ele é a organização monopolista que centraliza as decisões sobre direitos e deveres das pessoas. Nesse caso aqui debaixo, eu tenho uma empresa, chama-se Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a empresa que leva água até as casas do sul do país, certo? Ela leva água até as casas e ela faz o saneamento, tá? Em Goiás também tem uma empresa que faz isso. Eu me esqueci do nome dela, tá? Saneago. Saneago. Boa. E aí, tem alguma outra empresa que concorre com ela no fornecimento desse mesmo produto? Não. Nós estamos presos a Saneago, né? Bom, então, ela não tem concorrente, ela não tem que se preocupar com a concorrência, né? E de uma maneira geral, assim, ela nem tá, ou ela se preocupa menos se o consumidor está satisfeito ou não, né? Porque ela é única, ela domina o mercado. Da mesma forma, tem o fornecimento de energia elétrica, que para nós em Goiás chama-se Enel.
Enel. E aí, estão satisfeitos com o fornecimento de energia da Enel? Adianta ligar para o 0800 reclamar? A maioria das vezes, não. Pois é, né? Maioria das vezes não. A demora na religação, dá uma chuva, um vento forte, cai, sempre dá um probleminha, né? E eles demoram para retomar. Pelo que eu me recordo. Professor, Oi. Eu moro na zona rural, e aí, quando assim, você falou mesmo, quando chove, dá vento, assim, sempre aqui dá problema. Eles passam até 2, 3 dias sem vir, e sempre que a gente liga, até mesmo, passa 2, 3 dias sem vir. Pois é, Davi. E aí vem a pergunta, tu tem a possibilidade de procurar outra empresa para te fornecer energia elétrica? Eu acho que não, tem? Não, não tem. Por isso que ele é monopolista, entende? Porque é só ele que oferta. Ele tem o domínio do mercado. E aí, então, ele se preocupa menos com a satisfação do cliente. Ele não tem concorrente, ele vende um produto que todos nós precisamos muito, dependemos muito, né? Então, ele se preocupa pouco com isso. Bom, uma pena, mas existem os monopólios. A pergunta é, por que existem? Se esses monopólios não são tão bons assim, por que eles existem? Olha, são várias explicações possíveis, tá? Certo? Entre a principal, normalmente o monopólio é estabelecido quando um governo, ou como chama o poder público, define que aquela área, que aquele setor é sensível e importante, que não pode ser fornecido por muitos. Ele tem que ser fornecido só por um. Eles usam o argumento do interesse público. Não há interesse público para o fornecimento por várias organizações. E aí fica preso. É isso aí. Ok? Me entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. O Éder estava aí, eu ia pegar ele, mas ele saiu, então vamos lá. Sara, tá me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Legal. Sara, quem é que defende o país contra a invasão de outras nações? Quem é que cuida da defesa da nação? O Exército? O Exército. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. O Exército. A pergunta é, além do Exército, existe outra organização que defende o país? Não. Não existe. Os que existe é tudo abaixo, e é mais estadual, não nacional. Isso, não é nacional, perfeito. Ótimo. A pergunta é, e se nós fôssemos, e se o governo, então, se ela é única, ela é monopolista. O Exército é monopolista na proteção da nação. Perfeito. Mas se nós fôssemos permitir com que outras empresas pudessem defender a nação, seria bom ou seria ruim? Não sei. Pergunta Acho difícil, que seria, né? Acho que seria bom por um lado, mas por outro pode bagunçar, tipo assim, um pensar de uma forma, outro pensar de outra, entendeu? Ter várias ideias aí. Isso! E aí nós vamos pensar que um grupo seria dos corintianos e outro seria dos flamenguistas, né? Que aí é forte. E aí o que daria? O que aconteceria quando tivesse jogo? Briga no mesmo local. E aí todo mundo armado ia dar uma loucura, né?
Sim. Então, por isso que para alguns segmentos, para alguns setores, o governo define como monopólio de interesse público. Perfeito? Joia. Basicamente é por isso que existem os monopólios. O monopólio é ruim, de uma maneira geral, é ruim. O monopólio é ruim por quê? E eu já vou para as desvantagens aqui, ó, do monopólio. Ele é ruim porque, normalmente, os preços praticados no monopólio são maiores, são superiores aos outros tipos de mercado. Como a empresa não tem concorrente, ela coloca o preço que ela quer no produto. Outra característica é, olha, se ela é única, se ela não tem concorrente e as pessoas são obrigadas a comprar dela, ela precisa se preocupar com qualidade, em ser eficiente? Não, não precisa. Porque as pessoas são obrigadas a comprar dela. Então ela coloca o preço que quiser. E, se não comprar dela, as pessoas ficam desabastecidas. Então ela não tem por que ser eficiente se ela é única. Né? Outra desvantagem dela é que o monopolista tem taxas de lucro superiores à do resto da economia, tá? E esses monopolistas vão ter renda maior que os demais. E aí, se eles ganham mais do que os outros, começa a fortalecer a ideia da desigualdade na forma como a renda, a riqueza é dividida entre a sociedade. Isso são as 3 principais desvantagens do monopólio. Mas se tem desvantagem, ele tem vantagem. Ele tem vantagem porque, primeiro, um monopólio, quando estabelecido pelo governo, e supondo que isso é justo, é importante, ele fica fácil de ser fiscalizado. Ele fica fácil de ser controlado, ok? Certo? Ao passo que, quando tem concorrência, fica mais difícil de controlar. A segunda vantagem é que existe um tipo de monopólio diferente. Um monopólio que surge pela concessão dos direitos de propriedade, o que normalmente se chama concessão de direitos de patente, que é uma exclusividade que o governo dá a uma empresa, o direito de exclusividade, por um produto inovador que não tem no mercado. Então pense o seguinte, o Ortiz gastou anos e anos tentando desenvolver um produto que vai fazer um bem muito grande a toda a sociedade. Certo? Bom, ele vai botar um monte de dinheiro nisso, ele vai gastar um monte de tempo pesquisando, melhorando, né? E aí ele cria o produto e bota no mercado. Se ele não tiver essa proteção, o que acontece? Simplesmente as outras empresas vão poder copiar dele. Simplesmente as outras empresas vão copiar dele. E aí, todo aquele dinheiro que ele investiu para inovar, para colocar no mercado, os outros não vão precisar. Porque simplesmente vão fazer o que os chineses, os paraguaios fazem ou faziam, que é copiar o produto. Vai lá e copia o produto, bota no mercado e fica muito mais barato. Certo? Bom, para que isso não ocorra, então, se criou esse direito à exclusividade. Né?
A empresa, durante um determinado tempo, ela tem a exclusividade, ou seja, ela tem monopólio sobre a produção daquele produto. Depois de um tempo, essa exclusividade cai, ou como está aqui, cai em domínio público, e aí qualquer um pode produzir um similar, um genérico, certo? Um produto muito parecido. Mas, durante esse período de exclusividade, essa empresa é monopolista. Por que que isso é bom? Porque essa exclusividade, chamada de patentes, fomenta, incentiva a inovação, a geração de novos produtos, de novas tecnologias, de novas vacinas, de novos remédios. Porque o cara que criou e registrou essa inovação vai poder, durante um determinado tempo, exercer o poder de monopolista. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, se está tranquilo, se está bem, eu vou para o outro tipo de estrutura de mercado, que chama-se oligopólio. Aqui já muda um pouco, porque o grau de concorrência aumenta. Mas ele não é muito. Ele não é muito grande. Ele é mediano, vamos dizer assim. Ele já não é um mercado onde tem apenas um produtor, como era o monopólio, mas ele é um mercado onde tem poucos ofertantes, poucos produtores. E por isso que nós chamamos de oligo. Poucas empresas, poucas organizações ofertando os produtos, que muitas vezes são produtos muito parecidos ou não, né? Normalmente nós usamos como exemplo os oligopólios a distribuição de gás de cozinha, o tal do gás GLP, né? Por quê? Nas nossas cidades, nossos municípios, o que nós temos? 3, 4 empresas que vendem o mesmo produto. E elas concorrem entre si. Mas o grau de concorrência não é tão grande assim. Porque, às vezes, elas baixam o preço para poder vender mais, mas, de vez em quando, elas se organizam entre si, né, fazem algum tipo de acordo e botam os mesmos preços. Ou preços muito, muito, muito parecidos. Para que elas possam ter o mesmo nível de ganho, né? Bom, um outro exemplo típico que a gente reclama muito, além do gás de cozinha, são os combustíveis, né? Tá? Em que nós temos um número muito pequeno de postos, que o preço dos combustíveis entre esses postos normalmente não mudam muito, são muito parecidos, né? E não incentivam a concorrência, né? Em muitos casos, eles são acusados de fazer um tal de cartel, que é um acordo para que eles coloquem preços iguais, né? E as pessoas não tenham que estar procurando concorrência, porque tudo vai se vender da mesma forma no mesmo preço, né? Não sei se em Iporá, por aí região, isso é assim, né? Mas é um exemplo na economia típico de oligopólio. Outra questão são os bancos, né? Os bancos são caracterizados como oligopolistas, né? As práticas negociais são muito parecidas, se não as mesmas, mas muito parecidas. Os preços, as taxas cobradas pelos bancos são muito parecidas, né? A forma de negociar é muito parecida, sempre causando prejuízo ao consumidor, estabelecendo taxas de lucro
elevadas para eles. Mas entendam que isso ocorre porque eles fazem, normalmente, acordos entre si para terem as mesmas práticas comerciais e para estabelecer preços dos seus produtos muito parecidos, para que não haja muita concorrência. E eles têm uma formação de um pseudo monopólio, né? Aqui, então, eu falo nesse slide, né, o que é um cartel. Né? O cartel é um acordo entre os oligopolistas. E é um acordo para limitar a concorrência, para que eles tenham menos concorrência. E por que ter menos concorrência? Para eles poderem lucrar mais. Então, eles fazem acordos de atuação, né? Acordos para que atuem da mesma forma, praticando os mesmos preços, e assim possam aumentar os seus lucros. Certo? Bom, nós ouvimos falar muito do cartel dos combustíveis, o cartel das passagens aéreas. Desculpa, muitos cartéis dos bancos, etc. Tá? Mas que, como está dizendo essa apresentação aqui, para que haja a formação dos cartéis, tem que ter um conjunto de fatores que contribua para isso. Né? Normalmente é um número pequeno de empresas, que as empresas sejam muito concentradas ou unidas, ou talvez até que elas se concentrem no espaço geográfico muito próximo, que os seus produtos negociados sejam muito parecidos, passagem aérea, gás de cozinha, combustível, né? E que exista normalmente uma associação de classe, uma entidade que aproxima esses vários concorrentes, tá? E nesse processo de aproximar, eles fazem acordos. Um detalhe, todos os cartéis são proibidos por lei. Então, por isso que, como eu disse, esses acordos devem ser informais. Por quê? Porque se esses acordos forem formais, se tiver um documento, o judiciário pode ter posse desse documento e pode agir contra a formação desse cartel, impondo severas leis, impondo multas muito grandes, impondo até restrição de atuação, fechamento das empresas. Por isso que, normalmente, se os cartéis existem, eles são informais, ou seja, é um acordo de cavalheiro, um acordo de boca. Ok? Certo? Bom, aí tem algumas outras informações sobre os cartéis, né? Tem o truste, que é nesse slide número 22, que já é a transformação dessas poucas empresas, vamos dizer que sejam 5 oligopolistas vendendo gás de cozinha, quando eles se transformarem numa única, seja porque uma compra as outras, porque elas resolvem se unir, isso forma um truste, formando uma única empresa. Isso é proibido, isso não é permitido nem no Brasil, nem em número muito grande de países. Então, normalmente, nós não vemos isso, tá? Cada vez menos, mas existe. Tá legal? Mas eu sempre disse para vocês, olha, que nos oligopólios ainda existe uma certa competição. Sim, ainda existe, né? As empresas competem entre si, às vezes, numa magnitude menor, mas eles competem. Eles competem como? Eles competem pelo tamanho da empresa, e aí entra o que nós chamamos de oligopólio concentrado. Eles competem porque quanto maior a empresa, mais barato vai ficar o produto para ela produzir. Certo? Nós chamamos isso de economia de escala. Por isso que as empresas querem crescer e ser tão grandes, porque quanto maior o volume de produção, menor o custo por unidade produzida.
Então, vale a pena ser imensa essa empresa. Ok? Joia. Existe também, dentro do oligopólio, nesse slide está demonstrando, que pode haver concorrência no oligopólio quando ocorre a diferenciação de produtos e de serviços. Né? Bom, eles oferecem produtos similares, mas que um deles resolve mudar. E esse processo de mudar causa diferenciação, e essa diferenciação traz consumidores. Eu queria uma ajuda de vocês. Eu vou dar um exemplo, não sei se eu vou ser totalmente correto, mas vamos lá. O Yasmin, tá me ouvindo? Devani? Oi, professor. Oi. Devani, tu mora no interior, né? Não, eu moro na zona rural. Na rural, tá perfeito. Tu conhece bem Iporá, mais ou menos? Carro? Oi? Eu não entendi. Faz a pergunta de novo. Você conhece bem Iporá? Não, eu fui umas 2 vezes, só que eu moro aqui perto de Moiporá. Aí, perto do posto. Perto de Moiporá. Aqui perto que é posto, Moiporá. Então, eu fui umas 2 vezes só e depois tá. só comecei a estudar. Uhum. Deixa eu pegar um poraense aqui, então. Não, tá bom. Vamos ver. Aline, tá me ouvindo? Tá difícil. Alguém de Iporá queira falar? Professor, eu tô aqui. Oi, Yasmin. Tu é de Iporá, Yasmin? Sou assim. Tá legal. Yasmin, existem existem vários postos de combustível em Iporá. 2 que eu conheço. Tá legal? Uhum. Um é o Brasil, né? Posto Brasil no centro, na Avenida Pará. É isso, né? Isso. E existe um outro subindo, vamos dizer assim, para o lado, subindo, passando o lago, indo para o lado do IF, que é o posto Dali, uma coisa assim, né? Já ouviu falar? É o Sim. Rodocar. É o posto Alê Rodocar. Isso, Rodocar, perfeito, joia. A bandeira é Dali, alguma coisa assim. Uma coisa que é interessante é que no posto Brasil, se você vai abastecer, o que eles te oferecem gratuitamente? Um banho de água no carro. Eles passam água no carro. Né? E no posto Rodocar, eles não oferecem isso. São 2 exemplos de organizações que vendem algo muito parecido, muito, que nós chamamos de homogêneo, mas que diferenciam o seu produto e aí conquistam algum consumidor. Né? O Ortiz que quer abastecer e passar uma água para tirar o pó, vai sempre no Brasil. O Ortiz que não quer passear água, né, e talvez pague um pouquinho menos pelo combustível, vai no Rodocar. Isso é diferenciação de produto. E essa diferenciação é um instrumento de concorrência e que pode atrair consumidor. Então, no mercado, quando nós pensamos, qualquer esforço, tá, para diferenciar produto é um esforço para ganhar mercado e vender mais. Então, sempre a diferenciação através da inovação, da diferenciação que conquista o cliente é sempre muito bem-vindo. Certo? Porque ele traz mais consumidores. Mais consumidores. Nesse oligopólio aqui, então, a concorrência se dá via diferenciação de produto, diferenciação de serviço. Me entenderam? Professor, Pergunta. é a Adriana.
Meu Vai, nome tá Adriana. Pérola aí, mas é assim, esse exemplo que o senhor deu é as vantagens e as desvantagens do mercado competitivo hoje, né? Não, nós estamos falando do oligopólio Sim, e pois da. é, eu entendi. Eu quis dizer assim, que nem o senhor disse que no Poço Brasil, quando o senhor quer passar uma água, o senhor passa, e no outro, talvez através de quando a gasolina é mais barata, se o senhor vai no Rodocar. Eu quis dizer assim, é, isso não enquadra também como no mercado de competição entre um posto e outro? É uma competição, Adriane, só que não é uma competição de monopólio, porque no Ah, monopólio uhum, não tem competição. sim, É uhum, uma competição dentro do oligopólio. E por que é dentro do oligopólio? Porque no oligopólio tem poucas empresas ofertando aquele produto. Quantos postos nós temos em Iporá? 5, 6 postos de combustível? Para quantos mil carros nós temos? Então, é muito pouco posto de combustível para muito carro, para muito consumidor. Por isso que ele é um oligopólio. Poucas empresas para muitos consumidores. Melhorou? sim. Ô, Não quer dizer. professor, Hum, aqui no meu bairro vai ter um posto agora de gasolina. Pois é, sabe que eu saí aí de Porá em abril. Já estava abrindo um posto na saída para São Luís. Agora eu vi que está abrindo um outro posto de combustível ali perto das pamonharias, né? Na Rua Bahia, eu acho que tem um na esquina e vai abrir outro na Vila Brasília com a Itajubá, lá em cima. Eu tô falando desse, da Vila Brasília. Então, veja, aqui aí o Professor, grau. Oi. o senhor tá onde? Ih, menina. Eu estou no Rio Grande do Sul. Estou momentaneamente longe, mas acho que semana que vem eu já estou aí. Sim, sim. É porque o senhor falou, daí eu falei, ixi, deve estar longe. Como? É porque o senhor falou daí, aí em Porá, aí eu falei assim, vixe, deve estar longe. Mais ou menos, é. Mais ou menos. Mais ou menos, sabe? Bom, então vocês estão vendo que talvez esse mercado de combustíveis em Porá, com a abertura desses postos novos, vai mudar. Vai dar mais concorrência, o preço do combustível pode cair, etc, etc, etc. Mas lembram que é um monopólio ainda, porque tem poucos concorrentes e eles estão vendendo um produto muito parecido, muito homogêneo, ok? Certo? Aqui é um outro tipo de oligopólio, slide 26, que as empresas concorrem em tamanho e em diferenciação do produto, aos dois ao mesmo tempo. E tem um que não veio aqui, mas que está faltando, e que eu quero que vocês anotem, por favor, que é o tal do oligopólio competitivo. Uma falha minha. E nesse oligopólio competitivo, tá, a concorrência entre os oligopolistas se dá via preço. Redução dos preços. Até então, nenhum desses dois que eu tinha falado, o concentrado ou o diferenciado, as empresas concorriam via preço. Agora, nesse oligopólio competitivo, as empresas competem através da redução de preço e preferencialmente preço. Os outros fatores são desconsiderados. As empresas competem via preço. Ok? Muito bem. Aqui é só para dizer que o oligopólio tem uma curva de demanda que é diferente. Tá?
é uma parte elástica, olha aqui, ó, elástica é quando tem competição entre eles competem para ver quem é o melhor, mas vai chegar um momento onde a curva torna-se inelástica, ela quebra, né? Em que acaba a concorrência, e aí vem os acordos. Existe a formação de cartel. E por que tem a formação de cartel? Porque aqui, se continuar concorrendo, eles vão perder muito dinheiro. Então, eles preferem fazer acordos, tentar a formação de cartéis, mesmo sabendo que elas são ilegais, para tentar manter um nível de ganho. E aqui vem os acordos. Ok? Legal? Tudo bem. Por final, tá? Nós temos vários aqui, mas por final, a última estrutura de mercado que eu quero trabalhar com vocês, deste slide 28, chama-se concorrência monopolista, que é aquela estrutura de mercado onde existe concorrência, mas ao mesmo tempo existe monopólio. Existe concorrência e ao mesmo tempo existe monopólio. Tá? Por que existe monopólio? Porque as pessoas resolvem comprar sempre de uma mesma empresa, de uma mesma organização, mesmo havendo concorrência. Mas e por que elas preferem ficar presas a um monopólio? Porque talvez essa empresa forneça um produto que para elas é melhor, mesmo sabendo que tem concorrência, que tem um outro que fornece um produto muito parecido. Ok? É quando nós nos fidelizamos a uma empresa. Eu sempre associo isso a médico. Normalmente nós não trocamos de médico, né? Até que ocorra um problema. Normalmente nós vamos sempre no médico da família, sempre naquele médico conhecido, né? Ah, existem muitos médicos? Existem, mas nós vamos sempre no mesmo, né? A mulher que corta cabelo, a cabeleireira, nós vamos sempre na mesma, porque ela sempre acerta o nosso cabelo, né? Então nós não mudamos. Há outras, sim, existem várias que podem ser melhores ou piores, mas normalmente nós não mudamos. Vamos sempre na mesma. E quando nós vamos sempre no mesmo, nós optamos, voluntariamente, porque nós queremos, optamos por um monopólio e ficamos presos àquele fornecedor. Quando dá probleminha no cabelo, ou dá probleminha que o médico erra, o que a gente faz? Procura a concorrência. Procura a concorrência. E se nós gostarmos desse outro, né, nós vamos converter ele como o melhor e aí vamos transformar ele no monopolista da hora. Certo? Tá? Por que nós gostamos de estar preso a uma empresa? Porque, como diz aqui, ó, normalmente, né, eles criam algum tipo de diferenciação que nos faz gostar mais daquela empresa. Criam algum tipo de diferenciação que nos faz gostar mais daquela empresa. Ok? Certo? Basicamente é isso. Alguma pergunta? Eu vou ficar por aqui, tá? 28. Ó, vocês vão ter que ler até o 29, 30, até o 30, porque esses fatores, isso aqui são duas características bem interessantes. Tá? Vocês que estão trabalhando com secretariado, isso aqui é fundamental. A diferenciação, qualquer fator extra preço, ou seja, qualquer fator que não esteja necessariamente ligado a preço, que faz ganhar mercado. Então, vocês como profissionais têm que saber diferenciar o seu trabalho para que possam conquistar consumidores, possam conquistar o empregador, esse tipo de coisa. E é esse fator, esse preço, que vai fazer vocês melhores no mercado. Se vocês conseguirem esse fator extra preço, essa diferenciação, vocês podem ser beneficiados com isso aqui, o chamado preço prêmio.
O que é o preço prêmio? É um pagamento a mais, um plus, que vocês podem cobrar em relação aos seus concorrentes no mercado. Mas por que vocês vão poder cobrar mais se os outros entregam um produto parecido? Porque entregam um produto parecido, mas não igual. Um produto que, embora possa parecer igual, é muito inferior ao de vocês. E se é inferior e as pessoas conseguem entender isso, elas vão querer vocês em relação à concorrência. E muitas vezes vão se propor a pagar um pouquinho a mais no produto de vocês, para que vocês façam um melhor atendimento, sejam mais cuidadosos, atenciosos, etc, etc, etc. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Bom, pessoal, eu agora vou mudar o repertório, tá? Porque nós falamos de uma parte da economia, mas nós temos que falar da outra parte da economia, que é a tal da macroeconomia. Bom, até aqui nós estamos falando sobre o mercado. E como eu tinha dito para vocês, o mercado, quando nós tratamos de mercado, nós falamos de como as pessoas interferem sobre os mercados. Mas quando eu falo de macroeconomia, vocês estão conseguindo acompanhar aí esse slide? Sim. Eu começo a analisar o que os outros fatores de fora do nosso país, ou os fatores mais amplos, interferem sobre a nossa economia. E aí nós chamamos isso de macroeconomia. Macroeconomia. Como as variáveis de fora do nosso país interferem sobre a nossa economia. Tá? A ideia aqui, e deixa eu mostrar uma coisa para vocês, antes de tudo, é que as economias, elas têm esses desenhos aqui, ó. Esse sobe e desce. Uma economia que desce, ela perde riqueza, e uma economia, quando sobe, ela ganha riqueza. O problema é que os países, de uma maneira geral, eles têm um sobe e desce, assim, ó. Eles têm muita instabilidade. Isso é muito ruim. É muito ruim porque isso causa crises, isso causa desemprego, isso causa problema de variação de preço, perda de renda. Então, nós começamos a entrar numa seara, num segmento de estudo, que vai falar sobre esses três elementos aqui. O crescimento econômico, que é o aumento da riqueza das pessoas, o nível de desemprego ou o nível de empregabilidade, que é para saber se as pessoas estão mais e melhor empregadas, né? Porque isso é importante. Se as pessoas têm emprego, elas têm mais renda. Se elas estão desempregadas, elas têm menos renda. Se elas têm menos renda, elas compram menos. Se elas compram menos, as empresas produzem menos, né? Certo? Então, entre esses dois está muito ligado. Da mesma forma, essa estabilidade de preços. Essa estabilidade de preços trata da variação dos preços. É muito ruim para uma economia para um país que os preços oscilam muito, que os preços sobem muito ou baixam muito. Tá? Então, o ideal seria que uma economia tivesse os preços estáveis, fossem mais ou menos constantes.
porque daí as pessoas poderiam se planejar melhor, ok? Bom, nesses slides, então, demonstra que a macroeconomia se preocupa com esses 3 elementos aqui. E como é que ela vai trabalhar? Aqui tem mais pouco da história de crises ao longo do mundo, tá? Como é que se estabeleceu a macroeconomia. Mas o que acontece é que nessa macroeconomia, quem vai atuar é o governo. O governo, através de uma chamada política macroeconômica, com o objetivo de melhorar a economia de um país. Como é que ele melhora a economia de um país? Fazendo com que a riqueza do país aumente. A riqueza de um país chama-se crescimento econômico. Ele vai atuar criando condições para que tenha mais empregos. Esse segundo item aqui, ó. Mais empregos. Manutenção dos níveis de empregabilidade crescentes. O nível de emprego tem que crescer. E por que o nível de emprego tem que crescer? Para as pessoas terem mais renda, para as pessoas terem mais poder de consumo, para as pessoas poderem viver melhor, né? Bom, também ele tem que atuar para que os preços não oscilem tanto, porque não adianta ter emprego com um salário que não muda, mas os preços sobem. Os preços sobem e o salário das pessoas não sobem, cada vez elas vão ficar mais pobres, né? Elas vão conseguir comprar menos. Então tem que trabalhar para que os preços não subam tanto, se mantenham relativamente estáveis, para que as pessoas possam consumir bem. Legal? E também para que se possa vender para o exterior, né? O chamado comércio internacional. Comércio internacional é vender produtos para o exterior. E por que é importante vender produto brasileiro para o exterior? É porque quando você vende produto brasileiro para o exterior, você atrai riqueza. E essa riqueza torna o país mais rico e mais forte. Então, sempre é bom exportar. Exportar atrai riqueza. E riqueza é bom para o país, porque quanto mais riqueza ele tem, mais ele consegue construir hospital, melhor vão ser as estradas, a infraestrutura. Certo? Muito bem? Aqui são alguns dados, talvez os que não interessem, mas são exemplos de como o governo interfere. Tá? Isso aqui talvez vocês não conheçam. Foi um programa do governo federal para acelerar, programa, P de programa, A de aceleração e C do crescimento. Fazer com que o crescimento do país seja acelerado por um conjunto de atuação do governo. E aí que está, ó, cada cartazinho aqui está dizendo, olha, o governo construindo casa própria e financiando, dando para as pessoas, né? Por que gera crescimento? Porque o governo vai contratar construtora, essa construtora vai ter que contratar pedreiro, servente de pedreiro, vai ter que comprar cimento, etc, e vai gerar mais emprego, né? Levar mais energia elétrica, aqui esse segundo cartazinho, né, da menina, levar mais energia elétrica aquelas regiões que não tem energia elétrica ou tem pouca energia elétrica, porque em regiões onde tem fragilidade no sistema de energia elétrica, as empresas não se instalam, e se elas não se instalam, elas não geram emprego. Então, é fundamental para que isso ocorra, tá? Então, por favor, entendam que quando o governo atua construindo casa, levando energia, levando saneamento e tantas outras coisas, ele faz com que o país cresça. Podemos pegar agora esse exemplo do auxílio emergencial. Por que o auxílio emergencial? Para que as pessoas não percam renda. Então, o governo se utiliza de uma política macroeconômica de intervenção e coloca dinheiro para que as pessoas tenham um mínimo de renda. Tá legal?
Juro é outra coisa que o governo atua, né? Inflação também. Inflação é o aumento generalizado do preço dos produtos. Essa inflação sempre é ruim, ela faz as pessoas ficarem mais pobres. Então, o governo tem que criar instrumentos para que haja uma inflação menor e aí a população tem uma renda mais digna. Juros, o governo deveria trabalhar para juros menores para que as pessoas possam comprar mais e comprar mais barato. Quando o juro sobe, o preço da mercadoria sobe e aí as pessoas consomem menos. Consumir menos, a indústria vender menos. E se a indústria vende menos, ela contrata menos empregados. Menos empregados, menos contratação de empregados, menos salário, menos consumo. Entendo que isso tem uma ligaçãozinha muito próxima, né? Certo? Então, fundamental que o governo atue para que ele mantenha a economia girando e girando bem. Por isso, fundamental que ele crie esses programas tais como, né, Bolsa Família, auxílio emergencial, que ele apoie a construção de estradas, que ele apoie a construção de indústrias, etc, etc. Porque isso faz a economia se desenvolver, crescer. Ok? Certo? Bom, sempre o que faz um país crescer é a quantidade de capital que ele tem. Querem perguntar alguma coisa? Eu quero, é porque nós estávamos vendo pelo computador e só dá para falar no celular, porque meu computador não tem um fone. E aí, por isso que toda hora faz o barulho. Professor, não, sem problema. Eu queria que você repetisse de novo, porque eu não consegui, eu não ouvi direito, na verdade, da questão que você falou, que porque o governo dá o dinheiro para a economia não parar, né? Só que qual foi antes, quando você começou a falar lá, que eu não consegui entender, que eu queria ouvir de novo. Perfeito. Vamos pensar o seguinte, tá? Se a população está sem renda, sem salário, ela não consegue consumir. Se ela não consegue consumir... Professor, fala de novo, eu tinha que diminuir. Tá. Se as pessoas estão sem renda, sem salário, as pessoas não conseguem consumir. Ou vão consumir menos. Se elas vão consumir menos, se elas vão comprar menos produto, as lojas e as empresas vão vender menos, vão produzir menos. Se elas produzirem menos, elas vão precisar de menos empregados. Vejam que isso é um círculo virtuoso ou vicioso, mas tem uma ligação entre eles. Então, por isso que é fundamental que o governo apoie, crie programas para incentivar. Claro, bem como a Aline colocou ali, ó, o dinheiro volta novamente para ele. Nem sempre volta na mesma quantidade, né? Certo? Mas volta. Volta porque se as pessoas têm mais renda e consomem mais, elas vão pagar mais imposto, e com mais imposto o governo vai retornar o dinheiro que deu. Tá? Certo? Joia. Talvez não volte tanto, como disse a Aline, porque os juros são altos. Mas lembra que juros altos tornam os produtos mais caros. Então é por isso que muitas vezes esses juros são ruins, porque tornam mais caro o nosso consumo. E aí nós consumimos menos. Isso faz com que um país cresça menos. É fundamental, então, que a economia, que o governo crie condições para que esse país cresça. Para crescer, algo fundamental que tem que ter é essa questão aqui, capital. Capital é todo
tipo de riqueza que um país tem. Pode ser por dinheiro, pode ser expresso por dinheiro, por imóveis, por máquinas ou por equipamentos. Quanto maior for a quantidade de equipamentos, de máquinas, de imóveis, maior é o capital de um país. Quanto maior é o capital de um país, maior tende a ser a sua produção. E quanto maior a sua produção, mais riqueza ele gera. Por isso que países mais ricos são mais ricos porque têm mais capital. Lembram que nós falamos isso lá no início. Mas o que é esse tal de capital? Capital pode ser o dinheiro, pode ser as máquinas e equipamentos, mas pode ser também o capital humano, que é o conhecimento que as pessoas adquirem. E por que o conhecimento é um tipo de capital? Porque o conhecimento torna o trabalho das pessoas mais eficaz e mais eficiente. E quando ele fica mais eficaz e mais eficiente, ele produz mais. E em produzindo mais, ele gera mais riqueza. É por isso que é fundamental que um país tenha um estoque acumulado de riquezas significativo, né? Porque ele pode produzir mais. Não esqueçam que quando eu falo em máquina e equipamento, eu estou falando que isso também é tecnologia, né? Tecnologia é ter máquinas mais modernas, equipamentos mais modernos. E por que isso é importante? Porque essas máquinas mais modernas, esses equipamentos mais modernos, vão produzir mais. Vêm produzindo mais, geram mais riqueza. Ok? Bom, como é que se mede a riqueza de um país? Por esse tal de produto interno bruto. Produto interno bruto. O quanto de riqueza um país tem, ou melhor, quanto de riqueza um país produz dentro do seu território. Tá? Quanto mais riqueza ele produz dentro do seu território, dentro do seu espaço geográfico, maior é o seu PIB. Quanto maior é o seu PIB, maior é a sua riqueza. Quanto maior a sua riqueza, maior o seu capital. Legal? Aqui é uma demonstração de quanto foi o crescimento da riqueza do país. Está meio defasado, mas isso aqui está sempre crescendo, ok? É muito grande. Aqui demonstra, também está meio defasado, mas demonstra o quanto cada setor da economia gera. E vejam que o setor dos serviços tem uma maior contribuição no PIB. Nós sempre achamos que a indústria contribuía com mais riqueza. E não é verdade. O setor na economia brasileira que mais gera riqueza é os serviços. A agropecuária, que é a agricultura mais a pecuária, não gera tanto assim, mas embora ela gera sempre, na verdade o que acontece é essa indústria e esses serviços, eles oscilam muito. Tem muitos altos e baixos. E essa agropecuária não, ela é quase sempre linear. E aí, muitas vezes, quando dá uma crise na área dos serviços ou na indústria, quem segura as pontas é a agropecuária. Tá legal? Isso aqui é uma outra forma de analisar, mas vamos passar adiante, certo? Aqui são formas de cálculo, de comparar o crescimento, como se calcula o crescimento do PIB, tá? Estou apresentando aí para vocês, e tem lá no texto vocês como é que se calcula isso, calcular a diferença percentual, algo bem simples, nós podemos depois tirar dúvida. Tá? Aqui eu coloquei uma hipótese de inflação, mas isso aqui acho que nos interessa menos. Tá legal? Certo? Isso aqui em matriz em subproduto não considere, isso não nos interessa, tá? Isso não nos interessa. E o que nos interessa é esse investimento, tá? O quanto uma economia agrega do novo capital, quanto ela insere o novo capital, uma quantidade a mais de capital.
Quanto mais investimento uma economia tem, mais ela cresce. Por isso que investir é muito importante, porque ela aumenta a quantidade de capital. E quanto mais capital tem, mais ela produz. Ok? Certo? Bom, da onde vem esse investimento? Basicamente, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide, ela vem do quanto as pessoas poupam. E o que é a poupança? É a parte da renda das pessoas que não é consumida, que não é gasta, que é guardada. Mas, Otis, por que o que não é gasto vira investimento? Porque o que acontece é, quando as pessoas não gastam os seus recursos, elas deixam esses recursos, só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Desculpa, gente, tive que dar uma paradinha aqui, mas quando uma sociedade não gasta os seus recursos, ela coloca normalmente esses recursos não gastos num banco. O que o banco faz com esse dinheiro? O banco pega esse dinheiro e empresta. Empresta para as pessoas consumirem e empresta para as empresas investirem. Por isso que é importante, numa economia, ter um determinado nível de poupança, porque esse dinheiro da poupança vai para investimento. E esse investimento faz com que a produção aumente. Tá? Quando esse S da poupança aqui aumenta, tem mais dinheiro no mercado, os juros caem. E quando os juros caem, as pessoas compram mais. Por isso que é importante que haja poupança, porque quanto mais a poupança, mais investimento. Aqui só em dados de 2010, vocês estão vendo quem é que poupa, né? O governo estava com a poupança negativa, né? E o setor privado com uma poupança positiva. Então, quem estava poupando é o setor privado. Aí, nós, o que acontecia? Nós pegávamos poupança também de agentes externos, né? Certo? De estrangeiros que investiam bastante no nosso país. Tá? É daí que saem os investimentos para a nossa indústria crescer. Tá? Tem algumas informações aqui, tá? Mas eu queria falar para vocês isso aqui. Um país não vive só de crescimento. Um país vive também de desenvolvimento. E desenvolvimento é algo muito superior a crescimento. Tá? Quando nós falamos em crescimento, nós falamos do aumento da riqueza da população. Quando nós falamos em desenvolvimento, nós falamos em melhoria da qualidade de vida. E não só por uma análise de dinheiro, mas por uma análise de qualidade de vida. O país tem que buscar um crescimento? Sim, mas ele deveria buscar principalmente o desenvolvimento. E o desenvolvimento seria a melhora da condição da população em saúde, educação e na condição econômica. São 3 dimensões que determinam o desenvolvimento de um país, certo? Essas 3 dimensões dado por 4 índices, grandes índices, né? Depois eles vão ser abertos, vão ser especificados em outros indicadores, mas são esses 4. Então, seria fundamental que um país focalizasse não apenas no crescimento econômico, com mais produção, com mais renda, com mais emprego, mas também que ele olhasse para essa questão social. Tá legal? E aqui tem alguns dadozinhos, quem são os países que mais desenvolvidos, né? Por que são mais desenvolvidos, etc. Região do país que tem mais desenvolvido ou não. Tá legal? Certo? Gente,
desenvolvimento sustentável. Aí é uma questão de melhorar a qualidade de vida, não só por questões sociais e econômicas, mas também olhar para uma questão ambiental. Aí já é um passo lá na frente, né? Então, nós temos o crescimento, que é importante porque aumenta a renda. Nós temos depois o desenvolvimento, porque ele ultrapassa a questão do econômico e vai para a questão do social, né? Certo? Melhorar nossa qualidade de vida, ter saneamento básico, viver mais, ter menos doença, ter mais educação. E o outro passo adiante que os países estão buscando, ou deveriam buscar, é esse tal de desenvolvimento sustentável, que é melhorar tudo isso que nós já falamos e olhar para a questão do ambiental. Melhorar a questão ambiental. E por que o ambiental é tão importante? Porque tudo estão nos demonstrando que quanto mais nós crescermos sem cuidado ambiental, mais problemas ambientais nós vamos ter. Mais eventos climáticos desfavoráveis, mais secas, chuvas fora de período e chuvas às vezes muito fortes. E isso causa muito problema, né? Não cuidar do ambiente pode desequilibrar. E esses desequilíbrios ambientais podem afetar o econômico e podem afetar a qualidade de vida. Por isso que é tão importante que os países deveriam olhar para isso. Tá? Povo, estou olhando aqui, nós já estamos quase 9 horas, né? Certo? Então, eu acho que nós poderíamos ficar por aqui. O que vocês me dizem hoje? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Por mim, tá tudo tranquilo. Então tá. Então, isso. Eu acho que nós poderíamos parar aqui, tá? E aí, na próxima aula, conforme for o cronograma, nós só até podemos adiantar, avançar, desculpa, alguma coisa. Mas eu acho que nós poderíamos ficar aqui, tá? Você já tem muita informação, muito conhecimento. Vamos fazer uma leitura disso aí um pouco mais atento, quem sabe, né? Mandar as dúvidas por WhatsApp, ou até agora, se vocês querem tirar alguma dúvida do que vocês já leram e não entenderam, eu estou à disposição, tá? Ó, eu ainda tenho uma pergunta aqui. Manda, Devania. Vamos lá, Devania. O que é poupar? Poupar é não gastar, né? Então, vamos dizer que eu ganhe R$1.000, eu consigo viver com R$800 e me sobra R$200. O que eu vou fazer com esses R$200? Eu vou poupar. Poupar é não gastar. Legal? Joia. Aí o que eu vou fazer com esses R$200 por mês? Eu vou supostamente colocar num banco, né? E por que eu vou poupar? Porque talvez eu queira comprar um produto, né, que vai custar R$2.000, R$1.000, e eu vou ter que guardar várias parcelas de R$200 para poder chegar no valor daquele bem maior que eu quero comprar. Tudo bem. Eu vou pegar todo mês aqueles 200 e vou fazer o quê? Vou colocar no banco. Uma caderneta de poupança, enfim, né? Algo desse tipo. O que o banco vai fazer com esses R$200? Ele vai deixar parado? Não. Ele vai pegar os teus 200 com mais o dinheiro dos outros que não gastam e vai emprestar para uma empresa.
Essa empresa vai pegar e fazer o que com esse dinheiro? Vai comprar uma máquina nova, vai ampliar a sua loja, vai contratar mais gente. E por que que ela faz isso? Por que que ela pega esse dinheiro? Ela pega esse dinheiro para investir. Investir em novas máquinas, investir em novas estruturas, uma loja maior, em mais produto, porque ela acredita que vai vender mais. E ao vender mais, ao produzir mais, ela vai ter mais lucro. E com esse lucro, ela vai poder devolver o dinheiro para o banco, né? Vai devolver o dinheiro para o banco pagando um juro. O que, que seria esse juro que a empresa paga para o banco? O lucro do banco. O lucro do banco por emprestar um dinheiro que não é dele. Bom, como ele pegou o dinheiro da Devanier, ele um dia vai ter que devolver. E ele vai devolver o dinheiro dela com juros. E o que, que é esse juros para a Devanier? É o lucro que ela vai ter por não gastar. Ou melhor, o lucro que ela vai ter por não gastar e por emprestar para alguém. Note que quando o banco dá para a empresa um dinheiro novo que ela não tinha, isso é um investimento, é uma ampliação do capital da empresa. E por que que ela quer que amplie o capital? Para poder produzir mais e ter mais lucro. Será que eu te ajudei na tua dúvida? Pessoal, uma coisa que nós precisamos nos acostumar é que quando nós fazemos essas aulas online, remotas, ou reuniões, sempre demora mais o tempo, entendeu? A diferença de tempo ela é maior, então nós temos que ter mais calma e esperar, tá? Devanir, conseguiu tirar a tua dúvida? Legal, joia. Com a inflação alta e variando dessa forma, nessa crise estamos vivendo o que você acha seguro e rentável? Não. Tá? Não. Caderneta de poupança não é rentável. Todo mundo que estiver colocando dinheiro em caderneta de poupança vai perder dinheiro. Por quê? A inflação vai ser maior do que o rendimento da poupança. Uma pena, mas é. Aí tu vai, primeiro, é seguro? Sim. Ele é seguro, mas não é rentável. Por que ele é seguro? Porque todo mundo que tem uma caderneta de poupança tem contratado indiretamente um seguro de até R$ 200.000. Então, tudo que você tem depositado na sua caderneta de poupança até R$ 200.000, você nunca perde, porque está segurado por um instrumento financeiro que não deixa você perder. Se o banco quebrar, se acontecer qualquer outro evento, esse seguro vai te pagar até R$ 200.000 por CPF. É seguro, mas não é rentável. Para ser rentável, eu teria que encontrar outras formas de aplicação desse dinheiro, que aí tem que ver se é um certificado de depósito interbancário, um certificado de depósito bancário, aí tem que ver com o banco, porque isso depende muito do valor, do tempo que tu quer poupar, etc, etc, etc. Respondi, Devanir? Legal. Então, pessoal, vamos encerrando aqui, tá? Eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado, tá? E curtam essas férias, aproveitem, né? Façam o distanciamento social, se cuidem, tá? Porque queremos todos vocês de volta em agosto, no retorno, para nós encerrarmos o semestre. Tá legal?
Joia? Vou parar a apresentação aqui. Tá? Desejando tudo de bom. Tá? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais. Boa noite, Adriane.